Muito bem, meus irmãos, voltamos então para falarmos sobre temas atuais da teologia e estamos abordando já no final agora sobre o assunto de secularização e o secularismo que existe nas igrejas, tá? É bem interessante você, se não viu ainda, ver os outros vídeos que nós gravamos nesse intuito. E ainda hoje, no final do vídeo, vamos passar, no final do vídeo não, melhor, no outro vídeo, vamos passar uma atividade em sala de aula para que você possa então fazer também e nos passar, se Deus assim permitir, tá? Quanto à secularização, queridos, há um problema em relação às nossas igrejas. Há muita secularização dentro das igrejas cristãs. Tá? Nós falamos no vídeo anterior, entramos nesse assunto no vídeo anterior, falando sobre algumas igrejas estão adaptando sua mensagem, adaptando suas igrejas, adaptando a liturgia do culto para ser mais agradável àquele que não é cristão. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, que a mensagem de Cristo ela precisa incomodar as pessoas. Se a mensagem de Cristo não trouxer a consciência de pecado dessas pessoas, elas não vão querer mudar de vida e elas não vão querer, então, aceitar a pessoa de Senhor Jesus, mas apenas aceitar aquilo que Deus pode dar para elas. E aí é muito perigoso, porque fazendo isso estaremos distorcendo a mensagem do Evangelho, pregando, assim como Paulo disse aos Gálatas, um outro Evangelho, um heteros evangelios, um Evangelho diferente, um Evangelho esquisito, deformado, tá? Totalmente adaptado ao ser humano. Mas a gente deve pregar a verdade de Deus, queridos, em todo o tempo, porque a verdade do Senhor, ela é, sim, antes de qualquer outra coisa, suficiente para mudar, para nos transformar e para nos edificar. Certa feita, Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus é que limpa, não são os nossos conceitos, não é a nossa forma talvez eloquente de falar, mas o que limpa e transforma o ser humano é sim a palavra de Deus. E Deus tem compromisso para com a sua palavra, para cumprir. Okay? O humanismo, por muitas vezes, é vinculado ao secularismo, e vem um perigo dentro do outro. O secularismo ele vem trazer uma carga muito grande do humanismo. Certo? O que vem a ser, então, o humanismo? Eu queria ler para você o conceito de humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV com o renascentismo e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média. Então, a igreja católica realmente errou muito nesse sentido. Ela representava a igreja cristã em sua totalidade, sua quase que totalidade, até o século XV, quase que totalidade, melhor dizendo, mas ela trouxe algo muito ruim, porque ela suprimiu o livre pensar de muitas pessoas, causou uma revolta muito grande e a adesão de muitas pessoas a esse movimento chamado humanismo. O que é o humanismo, querido? O humanismo ele tem um conceito de sistema mais antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro. As pessoas então estavam abandonando o sistema em que Deus estava no centro, que é o teocentrismo, para agora aderirem a esse movimento que é antropocentrismo. Homem, centrismo que é aquele que está no centro. Então, ou seja, todo o movimento, a forma de pensar, a cosmovisão, tudo é voltado para a satisfação desse homem. E como nós vemos isso nas igrejas de hoje? Nós vemos isso nos cânticos, onde as pessoas estão cantando, as igrejas estão cantando cada vez mais aí músicas que massageiam o ego das pessoas, né? Traga de volta o que é meu, ou restitui, ou aquela música da vingança também, né? Que é quem te viu passar na prova não te ajudou, vai lá você na bênção e vai se arrepender. Então, queridos, coisas desse tipo, elas evocam esse humanismo desenfreado, ao invés de colocar o homem como figura que precisa da graça e da bondade do Senhor na sua vida, para que esse homem seja resgatado. Lembre-se que o fato de nós precisarmos das misericórdias de Deus é porque nós somos, sim, miseráveis.
Tá? Nós não temos como nos salvar, nós não temos como buscar a Deus, como a sua palavra mesmo nos ensina. Não há um justo, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Então, não há aquele que bata no peito e diga assim, eu fiz isso. Isso é fruto da graça, da bondade e da ação de Deus em nossas vidas. Falando ainda sobre o humanismo, em um sentido amplo, o humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Ora, valorizar o ser humano e a sua condição é uma coisa boa. Agora, valorizar acima de tudo, inclusive dos preceitos de Deus, aí é onde vem o grande X da questão. Está relacionado com a generosidade, compaixão, preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. Tá? Então, visa que o homem ele é dono de si, né? Ele tem direito a se expressar, ele tem direito a viver conforme que ele acha devido, de fato. A gente sabe que isso não é verdade, porque, como bem disse Agostinho, se nós éramos escravos do pecado, e nós éramos escravos do pecado, né? Mas um dia nós aceitamos a Cristo, mas naquela condição anterior, por ser escravo do pecado, nosso arbítrio não era tão livre assim. Então nós não fazíamos meramente aquilo que nós fazíamos certo, queríamos fazer, mas nós fazíamos aquilo que o pecado em nós obrigava-nos a fazer. Tá? Outro aspecto também do humanismo, procura o melhor nos seres humanos sem se servir da religião, oferecendo novas formas de reflexão sobre as artes, as ciências, a política. Então, olha aqui, querido, isso aqui é muito interessante. Né? Quer sobressair, quer ressaltar aquilo que há de melhor no ser humano. Veja bem, nós acreditamos, na teologia reformada, que afirma que aquilo que há de melhor no ser humano é fruto da graça comum de Deus em toda a humanidade. Tá? Então, a Bíblia também nos ensina que não há toda boa dádiva, melhor dizendo, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem suma de variação. Então, se toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, então essas boas dádivas não podem vir do homem, certo? Antes, o homem ele está no estado de miserabilidade. Como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Nesse conjunto aí desse discurso de Paulo, ele vai dizer que aqui o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que não quero, esse pratico. Né? Então, essa dualidade, essa luta que há dentro de nós, né, que nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos fazer o bem de nós mesmos, porque nós somos inerentemente maus. Tá? Disse Jesus em um certo momento, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, então, Jesus quer dizer com isso que nós somos inerentemente maus. Né? Há um salmo também de Davi que vai dizer que em pecado me concebeu minha mãe. Isso gerou alguns pensarem até que Davi seria fruto de uma relação ou incestuosa ou de adultério, mas não é isso que o salmista quer dizer. Ele quer dizer que a relação de gerar um outro, por mais pura que aparenta ser, ou de gerar um outro ser, aquele ser que aparentemente é puro, indefeso e totalmente dependente da sua mãe, do seu pai, mas esse ser que acabou de nascer agora já é pecador. É isso que nos ensina a palavra de Deus, quando Paulo também mais uma vez escreve aos Romanos. E nesse aspecto que nós falamos sobre não se servir da religião, mas procurar uma alternativa em relação à ética, à prática e àquilo que é correto, podemos dizer também que, além disso, o movimento revolucionou o campo cultural e marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Né? Infelizmente, nesses aspectos negativos também. Tá? Esse aspecto de liberdade, tá? Gerou também uma sensação de libertinagem de muitas pessoas, ou seja, queriam fazer o que quisessem fazer sem ter ninguém para prestar contas. Especificamente no campo das ciências, o pensamento humanista resultou em um afastamento dos dogmas e ditames da igreja e proporcionou grandes progressos em ramos como a física, matemática, engenharia e medicina. Isso de fato aconteceu, né? Porque a Igreja Católica ela pôs uma certa mordaça em algumas pessoas.
há muitos cientistas, né, e pessoas adeptas a um pensamento mais racional que foram, sim, mortas naquele período, perseguidas naquele período, porque a igreja era a detentora da verdade a seu próprio modo de ver. Tá? Enquanto ela devia levar mais a verdade de salvação, de amor de Cristo, ela acabou levando mais uma mordaça, um ambiente de tortura. E nesse movimento de humanismo veio então quebrar com isso, trouxe mais progressos em uma área sim, mas também trouxe mais alguns progressos duvidosos, né? Como nós falamos anteriormente, a capacidade aí de aborto, drogas ilícitas, consumir drogas ilícitas e outras coisas mais. Então, a gente vê que, infelizmente, esse progresso ele se deu com a vertente, um início, né, que parece ser uma coisa boa, de libertar o homem desse escravo da religião que era predominantemente católica na época. Como eu disse, ressaltei para vocês, o movimento da Reforma Protestante bebeu desse aspectos desse renascentismo também. Por isso, que ganhou mais força, né, ao contrário de outros pré-reformadores que surgiram antes de Lutero. Eles morreram, né, nesse intuito de querer reformar a igreja, mas Lutero teve êxito porque a sua época já bebia desse movimento chamado renascentista, né, e também não humanista como nós vemos hoje, mas também sim de valorizar o ser humano no intuito de, por exemplo, as missas antes que eram celebradas em latim, passaram a ser celebradas os cultos, as missas, na linguagem do que o povo entendia. Tá? As traduções também da Bíblia, elas começaram a ser mais praticadas, tá? E as pessoas poderiam ler a Bíblia e entender na sua própria linguagem, não precisava aprender um outro idioma como o latim para então compreenderem as Escrituras. Tá, irmãos? Então, por último, os cultos de teologias, programações eclesiásticas estão cada vez mais voltados para os interesses dos homens, relativizando os ensinamentos da palavra de Deus. Tá? Então você vai ver igrejas com propostas bastante mesmo estranhas ao que a Bíblia ensina. Como, por exemplo, ter como um aspecto de boate em sua, né? Paredes pintadas de preto, jogo de luzes e tudo mais. Então nós vemos que não estou discriminando certas coisas, tá, irmão? Mas estou vendo que algumas coisas elas se aproximam mais do pensamento secularizado, do pensamento humanista, que é para que o homem entre e sinta-se mais à vontade. Se nessas mesmas igrejas pregasse mais a palavra de Deus, você veria que é uma mudança nas pessoas, mas assustadoramente falando, o número de cristãos, principalmente aqui no Brasil, cresce muito, mas não há mudanças significativas e relevantes. Né? O índice de homicídios também cresce, prostituição também cresce, o número de bares se abre cada vez maior, então é um cristianismo estranho, né? Coisa que antigamente, quando o número de cristãos ele crescia, havia um decréscimo também desses aspectos que nós acabamos de falar e de outros mais. Tá? Então as pessoas precisam ter mais consciência de pecado, de erro, da ira de Deus, da escatologia que está iminente, cada vez mais iminente. É claro que a volta de Cristo, queridos, está muito mais próxima agora do que dos dias de Jesus, tá? Ou do apóstolo Paulo. Mas nós precisamos sim pregar sim, dessas realidades que são duras, algumas difíceis de digerir, mas extremamente necessárias para que haja conversões genuínas, mudanças genuínas e cristãos genuínos também. Que Deus assim nos abençoe e logo mais estarei passando para vocês também atividades para que vocês possam fazer e passar para a gente. Nós então corrigimos e passamos a nota de vocês. Tá? Que Deus abençoe grandemente a você, sua família, meus irmãos. Saudade de cada um de vocês e que nós nos vejamos em breve, em nome de Jesus.